Neste vasto oceano de conhecimento e mistérios antigos, convido você a mergulhar comigo em um dos mais fascinantes redutos de descobertas espirituais e históricas do nosso tempo, os manuscritos do Mar Morto. Imagine um conjunto de textos que ficaram escondidos por milênios, ocultos em cavernas áridas às margens do Mar Morto, apenas para serem descobertos quase por acaso na metade do século XX. Esses manuscritos nos oferecem um vislumbre inédito de uma época e de crenças que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Prepare-se para uma viagem que atravessa séculos, revelando segredos que poucos tiveram a chance de desvendar. Os manuscritos do Mar Morto representam uma coleção extraordinária de textos. Descobertos entre 1947 e 1956, eles são compostos por mais de 900 documentos, incluindo livros do Antigo Testamento, escritos não canônicos e textos sectários que revelam as práticas e crenças de um grupo de judeus conhecidos como essênios. Ao longo de milhares de anos, esses manuscritos foram preservados nas condições áridas do deserto da Judeia, aguardando o momento de impactar nossa compreensão histórica e espiritual. A descoberta desses documentos começou quando um jovem pastor beduíno, em busca de uma cabra perdida, atirou uma pedra dentro de uma caverna em Qumran, apenas para ouvir o som inconfundível de um vaso de barro quebrando. Essa simples curiosidade desvendou um tesouro literário que incluiria textos como o livro de Isaías, o Manual de Disciplina e o curioso Documento de Damasco. Mas o que essas escrituras têm a nos dizer? Vamos falar primeiramente sobre o contexto desses textos. Os essênios, os supostos autores destas obras, eram uma seita judaica cujo modo de vida incluía intensas práticas ascéticas e uma crença firme na pureza ritual. Separavam-se da sociedade por considerá-la corrupta e preparavam-se para o que acreditavam ser uma guerra cataclísmica entre as forças do bem e do mal. Os manuscritos refletem essa visão dualista e têm paralelos com várias tradições apocalípticas encontradas em outras culturas. Dentro desses documentos, encontramos escritos tão complexos quanto inspiradores. O chamado Rolo da Guerra, por exemplo, detalha uma batalha espiritual final que ecoa lutas internas que todos enfrentamos. Ele simboliza a eterna luta entre a luz e as trevas, nos desafiando a olhar para nossas próprias batalhas internas de uma nova perspectiva. Não é preciso ir longe para perceber as similaridades com outros textos sagrados. As alusões a uma purificação final e o triunfo do bem são temas recorrentes, que ressoam com ideias presentes em várias filosofias e religiões ao redor do mundo. Um dos manuscritos mais intrigantes é o livro de Enoque, que oferece visões místicas e descreve uma jornada através de reinos celestiais e infernais. Embora não tenha sido canonizado, o livro de Enoque apresenta influências evidentes sobre o conceito de anjos e demônios, influenciando interpretações esotéricas posteriores. Refletir sobre esses textos nos incita a considerar nossa própria jornada através do bem e do mal, incentivando uma análise reflexiva da moralidade e da ética em nosso cotidiano. Outro texto significativo é o Hino de Ações de Graças, uma coleção de cânticos de gratidão e louvor a Deus. Esses poemas revelam uma intimidade espiritual profunda, expressando as aspirações de um povo que buscava entendimento e conexão divina em meio a tempos de provação. Ao lermos esses hinos, somos convidados a repensar nossa própria relação com a espiritualidade e a gratidão. Será que dedicamos tempo suficiente a meditar sobre as bênçãos do nosso dia a dia? Agora imagine por um momento um espaço de profunda reflexão, em que elementos tão variados quanto a ética dos essênios, as histórias de guerreiros celestes e os cânticos de louvor se entrelaçam para criar um retrato vívido de uma época fervorosamente espiritual. Esses textos abrem portas para discussões sobre temas intemporais que variam desde a natureza do divino até questões sobre pureza e propósito de vida. Será que o que buscamos em nossa própria jornada espiritual está contido nas palavras escritas por aqueles antigos ascetas? Ao longo dos anos, os manuscritos do Mar Morto transformaram-se em um verdadeiro portal de autodescoberta e estudo espiritual. Cada fragmento e texto nos oferece uma oportunidade singular de meditar sobre nossa passagem por esta vida, sobre os dilemas morais que enfrentamos e as escolhas que precisamos fazer. Afinal, o que significa ser humano diante de um vasto cosmos, repleto de mistérios ainda a serem desvendados? Com a redescoberta e estudo desses manuscritos, duas coisas se tornaram abundantes para nós: inspiração e questionamento.
A inspiração vem do reconhecimento de que, mesmo em tempos de grandes desafios, a busca pelo sagrado sempre esteve presente, ressoando através dos séculos. O questionamento surge ao considerarmos como essas ideias antigas podem se traduzir para nossos dias atuais. Como aplicamos esses ensinamentos nas complexidades da vida moderna? É fascinante como os manuscritos do Mar Morto continuam a se revelar, não apenas como um registro histórico, mas como um testamento da verdadeira busca humana pela espiritualidade e pelo significado. Eles nos lembram que, apesar da tecnologia e dos avanços modernos, o desejo por compreensão e conexão com algo maior é atemporal. São estas jornadas espirituais que norteiam a humanidade ao longo de gerações, promovendo uma reflexão capaz de reformular identidades e valores fundamentais. Em última análise, ao nos aprofundarmos nesses textos, somos constantemente chamados a refletir sobre nossa própria jornada pessoal e espiritual. Os manuscritos do Mar Morto oferecem não apenas um vislumbre do passado, mas também perspectivas para o futuro, incentivando-nos a traçar nosso caminho rumo a uma compreensão mais plena da vida, da alma e do universo. Ao encerrarmos esta exploração, agradeço profundamente a cada um de vocês que embarcou nesta viagem comigo. Que possamos continuar juntos nesta caminhada, buscando sempre o entendimento e a iluminação pessoal.